Olá, professoras e professores, eu sou a professora Ana Paula Castelo Branco. Nesse vídeo, eu apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades presentes no capítulo 6 do terceiro ano de Matemática, texto 1. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a sinopse, que tem como finalidade apresentar ao leitor os pontos principais de um texto, de um filme, de um livro ou de um evento, e assim despertar ou não o interesse dele pela obra apresentada. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5 do livro de orientações para o professor. As habilidades da BNCC abordadas nessa sequência didática são EF03MA01, EF03MA20, EF03MA24 e as do SAEB são H1, H2, H3, H4 e H14. As habilidades destacadas se referem à leitura, à escrita e à comparação de números naturais, até a ordem da unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos, a estimar e medir a capacidade e massa, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais, a resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca, associar a contagem de coleções de objetos à representação numérica das suas respectivas quantidades, comparar ou ordenar números naturais, identificar e relacionar cédulas e moedas. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu investigo o texto. Nessa atividade, será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a atividade 1. Atividade 1, Eu investigo o texto. Professoras e professores, inicie a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões 1 e 2. Para a resolução das questões 3 e 4, a proposta é individual. Aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante as resoluções das questões e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. É esperado que os alunos consigam responder às questões propostas na atividade 1 com autonomia. Dessa forma, ela também funcionará como um indicador, pois uma vez que aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem conteúdos matemáticos elementares. Fiquem atentos para realizarem essas observações. Prossigam realizando atividades seguindo as sugestões de orientação para o planejamento. Lembrem-se de que essa atividade será desenvolvida no primeiro contato do aluno com o livro. Portanto, é interessante que antes de iniciar a resolução dela, seja destinado um momento de exploração do livro, conforme proposto na sugestão para o planejamento. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades, chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam ao aluno o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas.
Essas atividades geralmente iniciam com o ícone "Quer saber mais?", que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 1 é individual, aproveitem para observarem o nível de autonomia dos alunos durante as resoluções e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Durante a resolução das questões 2 e 3, continuem observando o nível de autonomia e de conhecimento dos alunos ao responderem os comandos. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente 4 caixas de material dourado e um mapa do Brasil em tamanho grande. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos participarem de uma atividade interdisciplinar. Aproveitem esse momento para comentarem sobre as regiões do país, citarem a região do estado no qual moram e se localizam e explicarem aos alunos que a cidade no qual vivem está dentro desse estado. Esse conceito é importante para que os alunos compreendam a inclusão de classes. Iniciem as atividades seguindo as sugestões de orientação para o planejamento que contempla a resolução das questões 1 e 2. A proposta para o uso do material dourado é para o trabalho em grupo. Portanto, é importante que durante esse momento os alunos compartilhem o uso do material, trocar conhecimentos e cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem esse momento para observarem como os alunos lidam com essas questões. Finalizem seguindo as sugestões da orientação para o planejamento. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um dado e cédula de R$10 de moedas de R$1, para uso em jogos e brincadeiras. Esse material será importante para a realização de uma atividade lúdica, a qual possibilitará aos alunos uma melhor compreensão das trocas na base 10 e do nosso sistema de numeração. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento. Prossigam realizando a atividade seguindo a proposta das sugestões de orientações para o planejamento. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento. Antes de iniciar a leitura coletiva do texto do quadro Quer saber mais?, explica aos alunos a importância de perceberem o ritmo da leitura dos colegas, para que não leiam mais rapidamente ou mais lentamente do que o grupo. A intenção é adequar todos em um ritmo único de leitura. Professoras e professores, a proposta para a resolução da questão 1 é em dupla. Se desejarem, indica aos alunos como será compostos os pares. Antes de iniciarem a resolução da atividade, promovam uma revisão sobre os conceitos que serão abordados. Contagem, medida, ordem. Aproveitem esse momento para observarem o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Prossigam realizando a atividade seguindo a proposta das sugestões de orientação para o planejamento. Depois da leitura da receita apresentada na questão 2, explore com os alunos as características desse gênero textual e comente o uso dos números cardinais na indicação das medidas de capacidade. Em seguida, pergunte aos alunos quem já usou uma receita para preparar um alimento, qual era o título dela, etc. Durante a resolução coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Professoras e professores, como a proposta para a resolução da questão 3 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento.
Vamos agora para o momento revisão. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a atividade 6. Atividade 6, Eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização da atividade 6, é importante que passeiem pela sala de aula observando o desempenho dos alunos como forma de avaliarem a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar algum desses conteúdos. Iniciem as atividades seguindo as sugestões de orientação para o planejamento. Ao final da resolução das questões, se julgarem necessário, promovam uma revisão dos conteúdos estudados, esclarecendo as dúvidas dos alunos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 1. Até o próximo vídeo.